Então, estamos gravando. Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Compartilhar uma tela. Eu não vou conseguir. Fazer. Deixa eu abrir aqui no WhatsApp, porque não vou conseguir mostrar. Aqui. Agora vai dar certo. Estão vendo aí? Sim. Sim. Bom, então esse é um slide que a gente recebeu na semana passada, na quinta-feira, de uma reunião das escolas do campo que eu participei. Então, é só um print que eu tirei, né? Como eu disse, o ofício vai chegar para vocês essa semana. O que eu queria que vocês se atentassem ali no último parágrafo, que fala que os professores que atuam nas escolas, no caso, não é o caso de vocês, desculpe, que é o multiano aí de Palmeiras Só Quero, né? Uhum. Que os professores devem fazer o estudo de planejamento lá. Me equivoquei. Achei que era para todos. No caso, geralmente vocês ficam com poucos professores, né, no estudo de planejamento, que a maioria vai para onde tem mais aulas, né? Mas é o caso ali do quero, não é o de vocês. Bom, meninas, então vamos direto ao assunto. Vou projetar aqui o RCO. Eu estava, então, dando uma olhada. Vou precisar sair aqui. Na avaliação. Peguei aleatório ali a disciplina de ciências. Não, desculpa, história. Vamos pegar história. Aqui, ó. Então, como eu falei, analisando que hoje estamos a 8 dias de terminar o trimestre, está faltando registro aqui na avaliação de história do sexto ano. Né? Eu não olhei de todas as turmas, eu peguei ali aleatório, né, só para ver como que estão os registros. Então, esse professor Genilson, ele fez uma avaliação, uma recuperação e uma AV2, que não tem a recuperação e ainda não está fechado os 100 pontos, né? Então, sobre isso, eu mandei mensagem, eu estava vendo o RCO no particular de cada professor, como eu estava realizando o pré-conselho, né? Certo. E eu visualizei o RCO de cada professor e eu mandei mensagem para eles no WhatsApp, como eles não estavam aqui na escola, e falei para eles que, como eu dei o cronograma no início do primeiro trimestre, era para seguir o cronograma e eles iam ter que atualizar as notas. É hoje que o professor tem hora atividade, aí eu vou sentar com ele, até já conversei com ele sobre isso, para a gente poder colocar em ordem o RCO dele. Certo. Esse é o trabalho, né, do pré-conselho, né? Sentar junto com o professor, analisar, claro, as turmas, analisar os problemas pontuais de aprendizagem, mas também dar esse auxílio para o professor, né? Não sei se o Genilson já é um professor experiente ou se ele está começando agora, né? Às vezes não tem, às vezes, né, tem essa dificuldade. Outra coisa que eu observei, né, talvez você já observou, né, mas eu vou pontuar aqui, que é a questão das datas. Então, vamos ver aqui a parte do conteúdo desse professor. Conteúdo, história, sexto A. Ó, o que eu observei? Que ele colocou aqui como data de avaliação dia 10/3. Então, dia 10/3, ele fez uma avaliação e já... daí a próxima foi dia 31 de março e uma recuperação dia 2 de abril. Aqui, isso não pode acontecer, porque precisa ter uma aula, no mínimo, entre uma avaliação e uma recuperação, para que o professor possa fazer a retomada do conteúdo, né? Então, ele marcou uma avaliação dia 31 e já na sequência avaliação. Isso está fora do que está estabelecido lá no regimento, né? Que o aluno precisa ter, no mínimo, uma aula de retomada de conteúdo. Então, isso aqui tanto que no cronograma aqui que eu fiz para eles, eu deixei sempre assim, a avaliação numa semana, na próxima semana eu deixei sem nada, para eles terem a retomada de conteúdo, e na próxima semana a aplicação da recuperação, sabe?
Então, Sim. eu fiz o cronograma certinho, por isso que agora eu estou sentando com eles e estou vendo o que está errado ali para eles poderem ajeitar. Minha câmera fica balançando que deixa eu ajeitar ela. Senão vocês não me veem. Não tá dando. Então, pedagoga, é isso mesmo. O professor precisa se adequar, né? Fazer o seu planejamento já no começo do ano, pegar um calendário, verificar as datas, né? Que ele tem aula, verificar os feriados para isso não acontecer. Ai, mas eu não vou ter tempo de fazer a retomada. Para isso existe planejamento, né? Para isso existe uma agenda, um calendário que deve ser observado, né? E não deixar para fazer avaliação assim no soco, né? O professor tem que ter um trajetória do que ele vai fazer durante o trimestre. E outra coisa que eu observei desse professor em específico, dessa, né, como eu falei, não peguei o professor, peguei aleatório ali uma turma e uma disciplina, né? Vamos voltar lá no conteúdo, aqui nós estamos no conteúdo. Então, ó, veja, só tem avaliação dia 10, dia 12, dia 10, 31 e 2. Aí, se a gente for no campo dos registros, agora saiu, vamos ter que avaliação. Deu uma bugadinha aqui. Voltar lá. Avaliação. Guarauninha. Sextoado História, que eu peguei aleatório. Veja bem, ele colocou aqui uma AV1 dia 5/3. Não está marcado lá no conteúdo AV1 dia 5/3. Uhum. Aí, dia 10/3, tem uma recuperação, que também não está contemplado lá. Aí, lá no conteúdo, ele colocou dia 31 de março uma avaliação. Aqui está 24 de março. E daí a recuperação que ele fez dia 2/4 não está contemplada aqui. Então, o que precisa você orientar esse professor? Que quando ele marca lá no campo conteúdo, o tipo de aula tem que coincidir. Se ele marcou aqui que ele fez uma avaliação lá dia 31 de março, aliás, dia 5 de março, vamos achar aqui, ó. Lá na avaliação está dizendo que ele fez uma avaliação dia 5 de março, mas aqui no conteúdo não está batendo. Uhum. Aqui ele está dizendo que ele deu aula e aula número 5 do planejamento. Então, não sei o que. Isso, sabe o que é isso? É o professor que vai fazer o registro depois, né? Ele faz a chamada, talvez, na hora da aula, e deixa para lançar o conteúdo depois. Daí, depois já não lembra mais, aí marca conteúdo, sendo que ele deu prova. Uhum. Então, isso, pedagoga, eu olhei só essa turma, só esse professor, não olhei toda a escola, né? Mas isso é uma coisa que você pode repassar para eles, né? Que se você marcou, se você fez uma prova, lá no dia, no conteúdo tem que estar marcado a avaliação. Tipo de aula, avaliação. Né? Ele colocou tipo de aula, conteúdo, mas lá na avaliação ele marcou como prova. Né? Esse tipo de coisa, ele, como é que fala? Ele fala mal do professor, né? Porque o RCO é um documento, né? Então o professor precisa ter muito cuidado com o registro no RCO. Não é para fazer de qualquer jeito. Eu entendo, olhando aqui de fora, né, que eu percebo? Que o professor deixou para marcar o conteúdo depois, numa outra hora, numa outra atividade, e esqueceu. Esqueceu que ele tinha dado prova, né? E isso depõe contra o professor, né? Talvez ele não tenha uma agenda, talvez ele não seja uma pessoa muito organizada. Eu vou pegar um exemplo que está bem redondinho aqui, que é a de recomposição da aprendizagem de matemática. Uhum. Tanto matemática quanto língua portuguesa, eu verifiquei o RCO das duas, eles estão bem completos. Fica só caindo meu RCO, tem que entrar de novo. Conteúdo. Que raiva.
Eu Pode tenho falar. aqui o link do cronograma que eu fiz, inclusive eu fiz um cronograma para o ano inteiro, sabe? Certo. Do primeiro trimestre, segundo trimestre, imprimi para cada professor, entreguei para cada um. Se você quiser, eu posso te mandar o link para você poder ter acesso. Você imprimiu já do ano todo para eles? Não, eu estou entregando por trimestre daí, mas o que certo. eu fiz do ano todo já. Tá. É, porque é interessante você a cada trimestre retomar, né? Porque mesmo você entregando, fazendo eles assinar o protocolo, às vezes a gente ouve aquela frase, né? Mas eu não sabia, você não me falou. Como eu não falei, professor, tá aqui, eu te entreguei o protocolo, te entreguei a orientação, você assinou o protocolo, então esse é um respaldo para você, né? E eu fiz no primeiro assessoramento, né, que teve do início do ano, eu fiz o assessoramento, fiz o registro, fiz a entrega do cronograma, então todos eles assinaram. Eu tenho aqui o registro de cada professor. Isso é muito importante. Tudo que você repassar para os professores, peça assinatura, pegue um protocolo, né, para você respaldar o teu trabalho. Porque não é que o professor faz na maldade, é que às vezes na correria do dia a dia, da aula em várias escolas, acaba se perdendo, né? Se o professor não for muito organizado, ele se perde mesmo. Ó, vamos ver aqui. Conteúdo, recomposição de aprendizagem de matemática do sexto ano. Ó, a professora lançou todos os conteúdos aqui. Sim. Daí, ó, deixa eu ver o que eu anotei. Eu falei que estava redondinho, tá redondinho de preenchido, porém, também a professora não lançou avaliação aqui no conteúdo. A única avaliação que ela colocou foi dia 16 de abril aqui, uma avaliação. Agora, se a gente for olhar lá no campo avaliação, tá fechado, ó. Sim. Tá fechado, ela já fechou 100 pontos, mas, ó, 16 do 4 tá aqui. E as outras, todas as outras, ela não lançou como avaliação lá no conteúdo. Então, ó, o RCO dela tá redondinho, fechadinho, tudo preenchido, mas pecou nessa parte da avaliação. Então, assim, não é chatice, é que tem que ser redondinho. Se você deu uma avaliação, você tem que marcar tipo de aula avaliação, né? Para ter o respaldo do trabalho do professor mesmo. Como eu falei, o LRSO é o documento. Né? Muitas vezes, aqui no núcleo, quando é necessário, o pessoal abre o RCO e já verifica como que está o andamento, como que o professor se organiza através do RCO. Então, o RCO desorganizado, eu vou deixar para preencher só lá no dia 14 de maio, que é um dia antes do fechamento do trimestre. Não vai daí se der uma pane no RCO, não vai conseguir fechar. Consequentemente, o teu trabalho fica prejudicado, né? Porque você precisa que os professores estejam tudo redondinho para você dar o visto, para dar a carga no SERI, para emitir as notas, né? Então, desculpe, como que é teu nome, pedagoga? Fernanda. Você está há quanto tempo de pedagoga aí no Guarauninha? No Guarauninha é o primeiro ano. Mas você já trabalhou em outras escolas de Palmeiras. Bom, então, isso que eu estou falando não é novidade nenhuma para você, né? Não. O RCO precisa estar redondinho. E é no momento do assessoramento em hora atividade que você verifica essas coisas, né? A gente senta com o professor, abre o RCO, professor que tem plataforma também, nem estou falando das plataformas, né? Sim. Redação, inglês também, sentar com eles, dar uma olhadinha. Você tem acesso ao BI? Tenho. Abrir o BI com eles para eles verem como que tá. Mas essa questão aqui me preocupa, sabe? Como eu falei, eu só olhei ali do professor de história e da professora de recomposição e vi que o de história tá mais bagunçadinho um pouco, né? O de ciências, que eu olhei também, consulta, avaliação, ciências, sexto A. O de ciências tá bem redondinho aqui, olha, ele também já fechou 100 pontos, né? Fez uma avaliação dia 2 de março, outra dia 10, uma recuperação dia 17, uma AV3 dia 14 e uma recuperação dia 28 de abril. Fechadinho as notas dele, né? Tudo certinho. Aí, quando a gente vai lá para o conteúdo... Ai, mas que benção.
Quero mudar aqui. Tá. Ó, quando a gente vai para o conteúdo desse professor, a V1, ele tinha marcado dia 2/3. Tá aqui, ó, avaliação 2/3. A V2, 10/3. Tá aqui, avaliação. 17/3, ele marcou avaliação. E a V3, dia 14/4. Tá aqui, avaliação. E a recuperação, dia 28. Então, é assim que tem que ser. É igual esse professor aqui fez o sexto A. Ele marcou no conteúdo e marcou lá na avaliação, bate os dias, tá certinho. Quer dizer, ele tá organizado, né? Ele sabe que dia que ele fez a avaliação naquela turma. Então, esse RCO aqui é o exemplo ali que talvez possa mostrar, né, para os outros como fazer. A aula do conteúdo tem que bater com a avaliação. Bom, com relação a família na escola, diretora, você quer comentar um pouquinho como que foi? Nós já tínhamos feito uma reunião com os pais no início do ano, que a gente sempre faz no comecinho, chama os pais para, né, conversar. Inclusive, esse ano a pedagoga era nova, daí a gente apresentar a pedagoga, mas vieram bem poucos pais. E agora vieram poucos também. Daí eu fiz casado com a entrega do uniforme, porque a gente já tinha recebido, né? Já para garantir presença. Mas é difícil, difícil. E agora ter todo mês na escola vai ser muito complicado. Eu acho que aí pesa porque os alunos dependem do transporte escolar para ir para a escola, né? Sim, E daí o pai também, né? Não tem como ir porque não tem o transporte. Uhum. E você fez uma reunião, você falou, para a entrega do uniforme e atrelou com a Semana da Família. Sim. E foi só isso, só a entrega do uniforme e a. Não, a gente conversou, né, porque vieram alguns pais que não tinham vindo na primeira reunião. Sim. A gente conversou sobre as dinâmicas da escola, como que funciona, a pedagoga passou umas orientações sobre as atividades, o que a gente precisa que eles façam. Não é mandado atividade para casa, tudo isso a gente foi comentando com os pais. Porque entendi. Mesmo que manda ninguém não traz, né? Entendi. Eles não trazem. A dificuldade de vocês é a questão do transporte mesmo, né? Os pais que moram próximo da escola talvez até compareçam, né? Mas aqueles que a localidade é mais longe já complica. Bom, então para a gente finalizar, eu gostaria de falar sobre a frequência. Eu observei aqui que a semana passada teve uma baita de uma queda aí Mas choveu, né, professora? Chuva, né? E tem aluno que anda 1 quilômetro, 2 a pé para chegar no ponto. Uhum. Então é complicado. Nós temos a gente chega, eu faço a chamada ali na frente, vejo os alunos e já mando mensagem para os pais. Se não sou eu, são as meninas da secretaria. Uhum. Normalmente eu tenho mandado mensagem. Eu não vejo que falta muito, só falta por causa disso mesmo. Ou porque o aluno está doente, ou por causa quando chove. Nesse caso, da semana passada foi a chuva. Então, ali não tinha como fazer. Só se fosse buscar em casa. Sim, é isso que eu ia comentar, né? Que vocês estavam numa média, assim, de 93%. Teve semana que vocês chegaram a 97%, né? Então, a frequência é boa. Mas, semana passada, a turma com menor frequência foi o 8º A, né? O 8º A ficou com 67% de frequência. E é uma turma bem pequena também. Então, quando falta 2 alunos, sim, lá embaixo. Uhum. São só 9, né? Sim. Alunos. Eu estava vendo aqui, ó, a Itamara foi um dia só, né? A Lauriane também só conseguiu ir um dia. Então. A Lauriane estava detestado. Não apareceu ainda aqui o amparo legal, não entrou aqui da Lauriane. E ver se a secretaria já lançou. Bom, mas é isso, é importante, né? Como semana passada deu uma queda bem brusca, né? A média da turma é 89. E semana passada caiu para 67, então é
Mas é um caso atípico por causa da chuva, professora. Sim, é isso que eu ia falar. É importante que vocês tenham essa... Inclusive, teria que ver essa questão das escolas que são do interior e que precisam do transporte, teria que ver essa questão. Ter algum ícone ali no próprio RCO, que pudesse colocar que o aluno faltou por causa da chuva, alguma coisa nesse sentido, que tem ali sobre desastre natural, que não é o caso. Uhum. Que pudesse respaldar o aluno em relação a isso, se ele faltou por realmente, a gente sabe onde o aluno mora, eu fiz já o roteiro escolar para ver onde é que eles moram, tem aluno que mora muito longe, tem aluno que mora na fazenda próxima a Guaragi, que fica próximo a Ponta Grossa, veja a distância que mora. Muito longe. Então é complicado. Aí quando eles faltam por causa da chuva, eu até mando mensagem aos pais, mas eu já sei por que eles estão faltando. Então teria que ter alguma coisa no RCO que pudesse a gente colocar lá. Não, faltou por causa da chuva, não porque faltou transporte. Não é o caso, não faltou transporte. Transporte foi, mas só que do aluno sair da casa dele para chegar na escola é longe. Por isso que tem os 25% de limite, né, para esses casos, né, para o dia que ele está realmente doente e o dia que realmente não pode sair de casa. Daí ele tem os 25% que ele pode utilizar. Por isso é importante, dia de sol, dia que ele está bem de saúde, não faltar, né, porque eventualmente vai chover. A gente sempre conversa com os pais sobre isso e com os alunos, né? Porque eventualmente vai chover, eventualmente ele vai ficar doente, e aí ele tem que utilizar dentro dos 25% ali que ele tem para faltar, né? Porque o respaldo que vocês têm é da questão do transporte, quando não passa o roteiro, né? Daí quando não passa, daí é falta amparada, daí vocês têm todo um trâmite, né, que você já sabe lá como realizar. Mas de dizer que está chovendo e o aluno tem esse amparo, não existe, né? Não existe essa lei. O que existe é o aluno saber que dia de calor, dia que o tempo tá bom, ele não pode faltar. Porque, eventualmente, durante o ano, algum dia vai chover muito e ele não vai conseguir sair de casa, né? Então, ele tem que se respaldar nesse sentido. Eu tenho 25% do ano de limite para esses dias de chuva ou para esses dias que ficar doente, né? Que não tiver testado, que a mãe não consegue levar ao médico. E aí é isso, né? Porque infelizmente não temos o respaldo da chuva, né? Só do transporte quando não passa mesmo o roteiro. Bom, então, deixa eu parar aqui a apresentação. Então, o que eu queria comentar com vocês é isso, né? A questão do fechamento do trimestre, importante, a pedagoga está com esse olhar, né, que bom que ela já fez, já final de semana já mandou mensagem no WhatsApp dos professores, para hoje atualizar. Então, amanhã eu vou dar mais uma olhadinha ali, para ver como que tá, né, se o professor conseguiu. Eu não olhei de todas as turmas, eu peguei só o sexto ali, que é a primeira, eu olhei essas 3 disciplinas, História, Recomposição e Ciências, né, e eu verifiquei que dos que eu olhei, não está batendo o conteúdo com avaliação. Então, isso é um ponto que se deve reforçar a pedagoga com eles, né? Porque, com certeza, eles sabem disso. O professor que está aí não pegou aula esse ano, não começou a trabalhar agora. A maioria já é mais antiguinho, né, Sueli? Uhum. Na verdade, a professora Dirleia, né, ela começou o ano passado, metade do ano passado. Uhum. Então, bem dizer, quase um ano que ela está... novata. Então, assim, essa parte ali dela não ter... entre aspas, porque ela já trabalhava como professora antes no município, né? Então, ela sabe das obrigações. É que, muitas vezes, no município, acaba passando, assim, sabe? Tipo, essa parte de registrar, que nem o problema dela ali foi na questão de não colocar avaliação no lugar de conteúdo, né? Isso. Então, seria isso que eu vou reforçar ali com ela, para que ela ajeite certinho no RCO e deixe fechadinho. E qual que é a data que vocês vão dar o visto no RCO, o visto de 100%? Qual data? Eu vou dar ali no dia 14. Dia 14. Daí, para subir Isso. Migrar para o CERE no dia 15, tudo bem. Isso. É importante que o professor tenha essa, como eu falei, esse planejamento, né? Porque a gente sabe que cada trimestre tem esse calendário aqui, né? Que vocês têm aí na escola, né? Que é o calendário da sede. Então, ali ele tem, ó, por mês, quantos dias letivos. Então, o mês de maio vão ser 20 dias, só que metade deles é no segundo tri já, né? Então,
professor tem que pegar um calendário e se programar. Que dia que eu vou fazer avaliação, que dia que, né? Porque como é que vai chegar na hora da aula e falar, hoje eu vou fazer avaliação, né? Tem que ter um cronograma, uma programação, assim como a diretora tem a agenda dela, dos compromissos, né? A observação de sala de aula, o professor também tem que se organizar. Você, pedagoga, também tem o cronograma da hora atividade. Então, hoje eu vou sentar com o professor X, que está de hora atividade, e eu vou ver isso com ele. Não dá tempo de ver tudo, né? Você vai ver o RCO de todas as turmas junto com o professor? Não dá, em 50 minutos você não vai conseguir. Então, para isso, o professor precisa ter essa organização, né? Você vai no crítico ali, né? E questão de notas. Os alunos, pelo que você observou, vão conseguir fechar acima dos 60%, porque olhando no RCO aqui, não tem bastante alunos abaixo do básico. Então, pelo que eu notei ali, a grande maioria vai atingir acima da média, sabe? Mas nós temos também alguns alunos ali que têm muita dificuldade, sabe? E que não é laudado, no caso, que a gente não tem o laudo, que assim, a gente procura fazer o possível, só que infelizmente não tem como a gente dar a nota, né, para o aluno, a gente precisa mostrar a realidade também. E também tem aqueles alunos que acham que nunca dá nada, sabe? Certo. Então, tipo, se a gente não mostrar a realidade para eles agora, no início, eles vão continuar levando como eles querem até o final do ano, sabe? Ó, eu quando você está falando, tô abrindo aqui o BI Aprendizagem, deixa eu compartilhar com vocês aqui. Que o BI Aprendizagem é onde mostra a questão das notas, né? Como que tá o registro. O professor registra lá no RCO, ele já migra aqui pro... Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho. Então, no sexto A, 39% das notas estão abaixo do básico. É que, na verdade, tem, como eu falei, né? Como não você viu, fechado. Isso, como você viu de um professor, eu acho que eu tenho mais 2 ou 3 professores, se eu não me engano, que estão mais ou menos, sabe? Assim. Então, por isso que a professora que está tendo um desses problemas, eu vou conseguir conversar com ela só na sexta-feira, que ela tem hora de atividade. Então, até sexta-feira, eu não vou conseguir conversar com ela, sabe? Sentar com ela, no caso. Bom, que eu vejo, assim, que é importante, então, esses professores que estão tendo mais dificuldades, agora para o segundo TRI, você está mais próximo, né? Que nem você só vai conseguir falar com a professora no último dia, que é o fechamento. Se ela tiver vários problemas ali de registro, ela vai se apurar tudo para fazer, né? Então, pro segundo TRI, você já sabe quais foram os professores problema, digamos assim, né, do primeiro, e você foca nesses, né? Nesse que está tendo mais dificuldade em se organizar no seu planejamento, esse que deixa para lançar as notas na última hora, esse que está de cima a baixo ali, ó, ciências, por exemplo, de cima a baixo, tudo vermelho. É um ponto de atenção, né? Como que tá essa aula? A diretora vai observar essa aula, como que é essa aula, como que o professor avalia, como que está sendo a interação, o clima de sala de aula, para verificar por que de cima a baixo tá todo mundo com nota baixa. Ó, a educação física. Educação física tem 1, 2, 3 ali alunos que tá acima da média, o resto tudo. Mas eu acho que não puxou, então, as notas do RCO, porque eu vou tentar passar mais um visto, então, mas ele não puxou, então, as notas do RCO, porque eles não estão assim, tudo no vermelho. Não? Ótimo, melhor assim, não, né? Não tá tudo isso, não. É que aqui a gente visualiza tudo, mas você, pelo RCO, você consegue tirar também aquele relatório, né, de notas, que é mais fidedigno, daí, né, o dossiê lá, que você tira, aliás, o dossiê só depois que migrar, mas no RCO você tira o relatório e você já consegue visualizar, né, que para 8 dias do final do trimestre, se for realmente aqui que está tudo abaixo, daí é gritante, né, o ponto de atenção. Assim, certo. Deixa eu parar o compartilhamento. Bom, então é isso.
que eu tinha para passar, né? Como eu falei, deixei para fazer esse alinhamento no final do TRI, justamente para a gente verificar, né, como que está o andamento. É importante, a diretora, né, tem uma resolução, né, que obriga a fazer 3 observações por semana, mas o pedagogo não tem uma resolução, mas você é que está ali. Como você falou, essa professora tinha experiência no município, mas agora ela está no estado e há pouco tempo. Então, vamos focar nessa professora, vou entrar na sala também, vou ver como que está o clima, como que está a interação, os registros dessa professora, sentar junto, auxiliar, porque a escola de vocês é pequena, né? Então, é um professor que dá aula para todas as turmas. Então, se você conseguir fazer observação em uma turma, você já vai sentir como que é o trabalho da professora, né? Não precisa você estar sempre em sala, mas pelo menos uma aula é importante você observar para você conhecer esse trabalho, né? Até para você entender, será que essa professora é organizada? Ou, como mostra o RCO aqui, que está uma bagunça, também na sala de aula é desse jeito, né? Então, é esse olhar pedagógico que vocês precisam ter, né? Porque conhecendo o professor, o trabalho do professor, você pode também identificar quais são os alunos que têm dificuldade e quais aqueles que nem você falou, que não entregam, que não fazem, que não tem santo que faça resolver. Daí, nesse caso, é chamar os pais, orientar. E assim, o professor, é importante, eu sempre falo que eu sou professora também, né? Eu estou aqui trabalhando no núcleo, mas eu sou professora. E a gente tem que deixar o nosso trabalho redondinho para depois ninguém vir cobrar, né? Não, eu estou fazendo. Então, como eu falei, o RCO é um documento. Se tá ali fechadinho meu RCO, quer dizer, eu estou fazendo meu trabalho bem feito. Agora, se o meu RCO há 7 dias 8 dias acabar o trimestre, tá tudo em branco, demonstra que eu não sou uma boa professora, né? Infelizmente, eu estou deixando o meu para alguém pisar, né? Então, eu falo assim, o professor tem que deixar tudo respaldado. Fulana não entregou trabalho, registra lá. Oportunizei a avaliação, fulana não entregou. Se recusou a fazer a prova, entregou a prova em branco. Tem campo no RCO para isso. Então, o professor tem que se respaldar. Por quê? Porque é ele que vai ser cobrado, né? A diretora vai ser cobrada, mas a diretora vai chegar ao professor. A situação é essa. Aí você pega o RCO do professor, tá tudo ali. Final do ano, o aluno vai reprovar. Que nem você falou, né? Tem aluno que não quer fazer nada. Não vamos passar esse aluno. Não é obrigado a passar se o aluno não fez nada. Então, vamos reprovar. Mas então vamos reprovar com respaldo. Tá aqui, ó. Não entregou, não fez, não veio, se recusou. Então, esse aluno não tem como ir para o próximo ano. Agora, se o aluno tem presença, ele foi para a escola, não tem nota, mas não tem nada registrado, daí, infelizmente, vocês vão ter que aprovar esse aluno, né? Então, comente isso com os professores quando você for fazer o teu assessoramento. O registro é muito importante. O RCO é o documento. Então, quando a gente abre aqui no núcleo, você viu que a gente tem acesso ali, né? Eu posso abrir o RCO de qualquer professor. Se eu abro lá, professor X, e vejo que está redondinho, está depondo a favor dele, né? Não, esse professor é organizado, ele tem planejamento, está certinho, está aqui, ó, aluno não fez, então não é problema do professor que tá essas notas péssimas, é o problema que realmente o aluno não está colaborando, daí é a família, daí é o trabalho pedagógico, né? Mas é importante vocês passarem isso para os professores, porque às vezes o professor acha que vocês estão aí só para cobrar, né? Que vocês só querem pegar no pé dele. Não, mas eu acho assim, que se você faz o seu trabalho bem feito, não tem o que os outros falarem, né? Então, a gente está aqui para ajudar, né? E o objetivo do núcleo é o aprendizado, o núcleo da escola, enfim, né? O sistema educacional é o aprendizado. Então, se o aluno não está aprendendo, a gente vai descobrir o porquê, né? Então, é essa interação professor-aluno que faz com que o aluno aprenda, que nem o secretário de educação fala, né? O aluno falta porque tem aula chata, né? Quando sabe que no dia lá vai ter 3 aulas com o professor que manda copiar slide, óbvio que o aluno não vai querer ir para a escola. Então, é esse olhar que vocês precisam ter, né? De proporcionar essas boas aulas. Se o problema é o aluno, ele vai ser problema em história, geografia, matemática e as ciências, todas. Aí tem que estar tudo registrado lá. Agora, sim, todas ele vai bem, mas num componente está aparecendo ali que o aluno não vai, aí é o papel de você sentar com o professor, a diretora observar, e vocês fazerem esse trabalho pedagógico, né? Querem colocar alguma coisa? Diretora, pedagoga? Não, certo.
Bom, então eu agradeço, né? Meia hora nossa reunião, foi rapidinha. Agradeço de vocês terem entrado, né? Fico à disposição, qualquer dúvida, né? Qualquer situação que vocês precisarem. E vamos acompanhando, né? Não estou fazendo reuniões sempre com vocês, né? Estou fazendo assim escalonadinha. Vamos conversando ali no grupo. E o objetivo nosso é que no final do ano 100% de aprovação aí no Colégio de Guarani, né? Não vamos reprovar ninguém. Sim, vai dar tudo certo. Deixa eu só parar a gravação aqui.